um pouquinho com vocês sobre os meus hábitos de leitura. De vez em quando eu recebi alguns comentários nas redes sociais, sempre perguntando algumas coisinhas, tipo qual o meu horário favorito para ler, o que são aqueles monte de marcador que eu coloco nos livros, pra que eu fico anotando, o que eu fico anotando, se eu costumo comprar mais e-book do que livro físico, como eu decido o que vai ficar na minha estante, enfim, são várias perguntinhas que eu sempre ia respondendo individualmente, mas que eu vi que talvez rendesse um bom vídeo sobre hábitos de leitura. Espero que vocês gostem do vídeo e se vocês tiverem alguma coisa pra compartilhar comigo, algum hábito, né, pra gente ver que todo mundo é meio doido igual, ou se vocês tiverem alguma pergunta ainda alguma questão que ficou pendente, deixa aí nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Apesar de eu ter reunido essas perguntas nas redes, eu resolvi meio que usar elas como base para uma pequena discussão por aqui, que vai começar com o uso de redes sociais para marcar as minhas leituras. Há muito tempo atrás eu tinha um journal, tipo um Moleskine, assim, que eu ia marcar. Ele era específico para leituras, tinha o título, a data que eu li, quantidade de páginas, editora, frase favorita, momento favorito, personagem favorito, mas aí eu comecei a usar o Scooby e depois também criei o hábito de usar o Goodreads. Eu uso os dois absolutamente na mesma medida, eu faço histórico de leitura nas duas redes, mas eu uso o Goodreads como uma base mais para buscar dicas de leituras ou para ver o que as pessoas realmente acham de algum livro que eu tô a fim de ler. Faço isso porque eu gosto muito da qualidade das resenhas que tem no Goodreads, as pessoas realmente se dedicam, assim, porra, tem coisas ali que valem por milhões de blogs, sabe? Então eu gosto muito de ver as resenhas que aparecem por lá. Perguntaram também, ainda falando meio que desse assunto, se eu costumo buscar indicações em outros canais de amigos ou aceitar sugestões de leitores, e é óbvio que sim. Assim como eu tô aqui compartilhando as minhas experiências de leituras com vocês, eu busco também, assim como vocês, referências em outros canais, livros que eu posso gostar de ler, séries, filmes e tudo mais. Então sim, eu tô sempre de olho porque eu gosto de pegar dicas também, mesmo que tenha um monte de livros lá pra ler. Eu acabo colocando nessas redes algumas primeiras impressões depois que eu termino de ler o livro. Geralmente é uma coisinha assim, tipo, de 2, 3 linhas, só um breve comentário a respeito do livro ou do quadrinho. Depois eu durmo em cima dessa leitura e então eu paro pra fazer uma resenha, montar um roteiro pra vir conversar com vocês a respeito. E pra fazer isso, eu sempre tô acompanhada de algumas coisas, como por exemplo, post-its. Muita gente me pergunta em todo canto, né, o que são essas marcações que eu faço nos livros. E aí tem 2 tipos de marcações que eu costumo fazer. Como leitora, eu costumo usar esses post-its menores e adesivos assim, menorzinhos, só pra marcar trechos favoritos, frases favoritas, coisas assim que me marcaram de alguma forma, seja pelo choque ou por deixar meu coração quentinho. Esse é um livro, por exemplo, que eu li no ano passado e que de vez em quando eu tiro ele da estante pra dar uma folheada. E aí eu sempre encontro alguma marcação de algum trecho que eu gostei pra caramba. E como produtora de conteúdo, aí eu acabo usando esses post-its maiores, principalmente em leituras com a carga de Sandman, por exemplo, porque tem várias referências que eu tenho que buscar depois, coisas que talvez ficaram mal explicadas pra mim naquele momento que eu gostaria de revisitar depois pra poder olhar com outros olhos, ou então trechos de músicas que eu quero depois montar a playlist, enfim, aí eu vou usando os marcadores de página e vou marcando a caneta mesmo, fazendo as minhas anotações nesses post-its maiores. Então esse é um cuidado que eu tenho quando eu tô fazendo uma leitura que eu sei que vai virar alguma resenha um pouco mais complexa. Eu tenho o costume, assim, muito fácil de esquecer data, local importante, nome de personagem que eu gostaria de mencionar depois pra não ficar aquela coisa vazia, sabe? Então eu faço sempre essas anotações com post-its maiores. Caso vocês queiram usar também esses post-its pra fazer anotações dos livros de vocês, fiquem à vontade. É um método que eu desenvolvi pra mim, porque eu achei que era mais eficiente pra fazer essas anotações. Mas assim, vocês podem usar post-it pra marcar palavras diferentes, fazer anotações específicas de sentimentos ou de dúvidas que vocês tiveram. Se for um livro em inglês, palavras novas que vocês estão aprendendo em inglês. Enfim, dá pra usar pra qualquer coisa. Eu só recomendo mesmo que vocês comprem, assim, um post-it da marca Post-it, de preferência. As outras imitações que tem por aí, geralmente a tinta acaba vazando pro livro e aí, meses depois, quando você for tirar o papel ou o plastiquinho, né, que cola, você vai ver uma marca rosa na sua página e isso não é legal. Procurem sempre marcas boas, às vezes é um pouco mais caro, mas compensa, porque afinal de contas, né, temos que cuidar das nossas coisinhas. Outra coisa que me perguntam bastante é o meu horário favorito pra leitura. E assim, sendo perfeitamente sincera com vocês, meu horário favorito é no domingo de manhãzinha, assim, quando eu tô tomando meu cafezinho na mesa e eu tenho meu livro do lado. Esse é meu horário favorito, mas domingo só tem uma vez por semana. O horário que eu mais gosto durante o dia, na minha rotina da semana, é ler antes de dormir. Só que aí isso às vezes está diretamente relacionado ao que eu gastei de energia naquele dia.
Então tem dias que eu consigo ler muito mais, tem dias que eu não consigo ler nada. E eu não fico botando metas em mim mesmo, porque eu prefiro ler 3 páginas num dia, mas absorver o conteúdo dela, do que ler 50, chegar no dia seguinte e eu não saber nem onde é que eu parei. Quando eu trabalhava em escritório, eu conseguia ler muito no ônibus, muito mesmo, porque era um trajeto assim que levava quase 1h30 pra ir e 1 hora e pouquinho pra voltar. Mas agora, como eu tirei a questão trânsito do meu dia a dia, então eu uso um horário extra pra dormir, pra comer direito, pra almoçar direito, porque afinal de contas, se o corpo não estiver bem, a mente também não estará, e aí eu não vou poder ler os livros de qualquer forma. Então a gente tem que se cuidar também, tem que tirar esse tempinho porque é importante. O meu ritmo de leitura já foi muito mais acelerado há um tempo atrás, principalmente nessa questão trânsito que eu falei pra vocês, mas hoje em dia realmente eu prefiro ler com, nem que seja menos, mas com mais qualidade. Razão pela qual eu não participo de maratona literária de 48 horas, de 28, de 24, sei lá quantas horas tiver. Eu entendo que muitas pessoas já tentaram me falar pra participar dessas coisas, porque o intuito é só você ler um pouco mais do que o normal, ou então você tirar algum livro encalhado da estante, mas eu prefiro botar isso como meta minha durante o ano, do que eu jogar fora um feriado de carnaval, por exemplo, passar 5 dias lendo e não fazer absolutamente mais nada, só pra poder, sabe, avançar alguns números na minha meta de leitura. Eu não consigo fazer dessa forma, mas eu entendo quem faz, eu entendo que a galera se diverte, e aí tem o tal dos sprints, e aí você participa, e tem desafio, e ganha coisa. Então assim, se funciona pra vocês, show de bola. Pra mim não funciona, por isso eu não participo. Como vocês já devem ter notado pelo histórico de vídeos do canal, eu tenho uma tendência muito grande a gostar de livros de terror, de fantasia, de ficção científica, de quadrinhos. Isso não quer dizer que eu só leia isso, mas quer dizer que eu me reservo o direito de não ler qualquer coisa que cai na minha frente. Simplesmente porque eu meio que sei o que eu posso ou não acabar gostando, enfim, as coisas que me atraem pra leitura, e eu não quero, às vezes, ficar perdendo tempo me arrastando numa leitura que não é proveitosa. É por isso também que eu não tenho tanta dificuldade para me desapegar dos meus livros na hora de passar eles pra frente, porque na minha coleção, hoje em dia, só fica o que é tipo 4 estrelas pra cima. Abaixo dessa minha avaliação pessoal de cada livro eu dou, eu vendo, eu sorteio, eu dou de presente, enfim, faço qualquer coisa do tipo, porque tem muito livro, né, nesse mundo, assim, e aí não cabe tudo na minha casa, infelizmente. Então se a leitura não tá engatando pra mim, eu acabo largando por um tempo, daqui umas semanas, meses ou anos eu posso revisitar aquele livro e me apaixonar, ou então pode ser que isso nunca mais aconteça de novo, e aí se um dia me perguntarem o que eu achei, eu vou dizer, pô, eu não terminei de ler, não gostei, acabei deixando de lado, e agora já está na mão de outra pessoa que muito provavelmente está gostando muito mais que eu, e é por isso que eu passo livros pra frente. Às vezes a leitura vale tanto a pena, eu acabo me apaixonando tanto pelo livro, ou mergulhando tão fundo naquele universo, ou naquele gênero, que bate a famosa ressaca. E lidar com ressaca literária é meio complicado. Eu uso bastante quadrinho pra me tirar de ressaca, e se vocês olharem com atenção os vídeos de leitura do mês, que eu gravei todos no ano passado, vocês vão entender direitinho nos períodos que eu tava de ressaca literária por causa de alguma coisa, porque eram tipo 80 quadrinhos lidos e um livro lido ou nenhum livro lido no mês. No meu vídeo sobre experiência de uso do Kindle, eu comentei bastante sobre em quais momentos eu compro o e-book e em quais momentos eu prefiro comprar livro físico. Vocês podem assistir também um vídeo sobre o Kindle, que eu vou deixar no card aqui em cima. E é assim, pra vocês darem uma olhadinha, talvez se inspirarem também a criar mais empatia com os livros digitais. Eu acho que me ajudou bastante a economizar espaço dentro de casa e dinheiro, principalmente. Às vezes é o mesmo preço do livro físico, mas às vezes não. E aí, se você souber garimpar e esperar a hora certa pra comprar, você economiza muito mesmo. Eu juntei esses temas todos com base nas perguntas que vocês fizeram nas redes sociais, em posts específicos que eu coloquei lá no Instagram e no Facebook do Pipoca Musical. Esse vídeo aconteceu graças à participação de várias pessoas nos comentários, e como eu não tenho, infelizmente, como falar o nome de um a um, principalmente aqueles arrobas, assim, bem diferentões, então os nomes estão passando aqui embaixo neste momento pra vocês conhecerem e, enfim, queria agradecer pela participação de todo mundo pra fazer esse vídeo acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.